Porque tem aquela história do Newton que um dia ele sentou debaixo da árvore e uma maçã caiu na cabeça dele e ele entendeu de algum jeito o conceito da gravidade. Eu pensei, porra, bem que uma maçã podia cair na minha cabeça e eu podia entender algo que eu não tinha entendido. Lembro de estar vivendo um momento conturbado na empresa em termos de resultados. A gente não estava conseguindo já há um tempo encontrar o nosso equilíbrio, encontrar como ir pro próximo nível. Eu lembro de um dia ir caminhar, já no final da minha estadia na Suécia, sentar debaixo de uma árvore. O que aconteceu? Eu tava com meu caderninho da verdade, tava fazendo anotações, e eu comecei a desenhar a árvore que eu tava deitado embaixo. Desenhei a raiz dela, desenhei o tronco, desenhei os galhos, desenhei as folhas. E quando eu olhei para aquele desenho, eu percebi que existia uma lógica de jogo que eu tava ignorando dentro de todas as minhas implementações. E a lógica, apesar de ser estúpida e trivial, bom, eu não tava levando isso em consideração nos meus movimentos. E a partir do momento que eu comecei a aplicar a lógica que eu vou te descrever nesse momento, o meu potencial de gerar resultado mudou drasticamente e imediatamente. Eu vou te dar exemplos práticos de como isso aconteceu. Presta atenção nisso. O que eu percebi olhando para aquele desenho da árvore, algo muito lógico, tu vai entender de cara, mas não existe folha se não tem galho, não existe galho se não tem tronco, e não existe tronco se não tem raiz. E tu fala, vá. Porra, Neto, gênio. Tô aqui ouvindo isso aqui pra ouvir essa parada de ti. Caras, agora vamos expandir isso um pouco. O que eu percebi é que dentro de qualquer sistema existem elementos folha e elementos raiz. O que isso significa? Significa que dentro de qualquer sistema existem elementos que são fundamentais para todos os outros elementos existir e basicamente eles definem o sucesso e a longevidade desse sistema. Por quê? Porque as folhas mudam. As folhas a cada estação mudam, elas se renovam, elas caem e mudam. Agora a raiz não. A raiz é algo que tu quer que só cresça, se tu quer de algum jeito que a árvore se mantenha estável, que ela fique muito bem firme, não importa se tá no meio de uma tempestade, numa ventania, num dia de sol, num dia de chuva. Neto, dá exemplos? Presta atenção nisso. Múltiplas vezes o que tá funcionando nesse momento, seja uma tática, seja um anúncio especial, seja uma grande trend de cripto, de startup, de AI, muitas vezes tudo que tu tá recebendo sobre aquele conteúdo que de algum jeito tá te interessando são folhas e tu não tá conseguindo ver a raiz, porque é de interesse de quem tá segurando a raiz não demonstrar a raiz, não mostrar aquilo que importa daquilo que não importa. Quando tu tá de algum jeito absorvendo conteúdo, o que importa é o teu clique, e múltiplas vezes aquela coisa que tem o fator mais temporário é o que vai te chamar mais atenção, mas o que tem o fator mais temporário, aquilo que tá funcionando agora e talvez não funcione daqui a alguns ciclos, é de fato uma folha. O que tu tem que primeiro entender não é a folha, é a raiz. O que tu tem que primeiro construir não é folha, é raiz. A folha é um elemento fundamental e complementar de uma árvore, mas ela só existe a partir do momento que tu tem um tronco bem estabelecido, um galho bem estabelecido e uma raiz bem estabelecida. Então, quando tu menospreza, muitas vezes os fundamentos do sistema que tu tá tentando construir, seja um reinado, seja uma empresa, seja uma família, seja uma vida, seja a tua nova forma física, seja a tua nova forma de pensar, seja jiu-jitsu, seja surf, seja pescaria, dentro de todo o caminhar sistemático de um humano, existe uma árvore do conhecimento. Existe dentro de cada grande sistema, grande caminho, um sistema que é fundamental para fazer todos os outros existirem e um sistema que não é o primeiro, o primário, o mais importante. Ele é algo que muda a cada estação. Moritz, eu preciso ser bom em sistemas folha? Precisa. Mas tu só precisa ser bom em sistemas folha depois que tu é bom em sistema raiz, porque se tu não for bom em sistema raiz, o sistema folha não vai nem existir. E essa é uma verdade dura e, apesar dessas palavras serem simples, todas as coisas que eu disse, é uma verdade complexa de ser entendida com sangue. Verdade complexa de ser entendida visceralmente. Não é algo trivial. Não é algo trivial olhar para um sistema e imediatamente identificar aquilo que é raiz e aquilo que é folha. Aquilo que, sem aquilo ali, a parada não vai funcionar. E aquilo ali que é, pô, beleza, essa cor desse botão é bonita, esse logo é bonito, esse Instagram aí é muito bonito. Mas ele não é isso que faz o sistema sobreviver, funcionar, resistir a tempestades. Agora eu vou te dar um exemplo prático de algo que aconteceu na minha vida. Basicamente, quando estava acontecendo a grande trend de NFT
NFTs no mercado mundial, eu senti que eu tinha perdido essa trend, eu senti que eu já tinha entrado atrasado, vi. Cripto é algo que me interessa e é algo que eu exploro há muito tempo, foi de algum jeito a minha primeira entrada no mercado como empreendedor foi através do mercado de cripto, construindo coisas, então é algo que eu sempre me mantenho atento, olhando o que tá acontecendo e tudo mais. E daí quando eu vi cripto estourando em NFT, eu percebi claramente existia um ponto de alavancagem. Naquele momento específico que eu estava, se tu conseguisse ser listado na frente do OpenSea, que era o maior marketplace de NFTs naquele momento, não importava nada mais, não importava tua arte, não importava quem tu era, não importava a puta que pariu. Só importava se tu conseguisse ser listado naquele momento que eu tava analisando aquele sistema, eu percebi, se eu conseguir ser listado, não importa o que aconteça, não importa a arte é folha, o autor é folha, tudo é folha. A única coisa que importa é estar na frente do OpenSea. Eu desenvolvi uma ideia, uma tática para ir para frente do OpenSea. A minha tática funcionou magistralmente. Em menos de uma semana estando dentro desse mercado, eu consegui colocar a minha primeira coleção lá dentro. Naquela coleção, em algumas horas, a gente vendeu em torno de 100 mil reais. Daí tu fala assim, caramba, né, tu vai se fuder, eu nunca fiz 100 mil reais na vida. Ou tu vai falar, nunca fiz 100 mil reais na vida, ou tu vai falar, 100 mil reais não é nada pra mim. Porque existem pessoas nos dois espectros ouvindo isso. E daí eu vou te falar o seguinte, pra mim, isso foi uma validação do meu sistema. E mais do que isso, eu percebi que eu não tinha identificado alguns pontos que também era raiz. E por isso que eu só fiz 100 mil e não fiz 2 milhões ali. E quando eu percebi que eu poderia ter feito 2 milhões, eu fiquei muito puto. Muito puto. Porque eu percebi que eu não tinha identificado um fator que era também raiz, assim como estar na frente do OpenSea. E daí eu perdi a oportunidade. Eu fiz 100 mil podendo fazer 1 milhão, 2 milhões. Mesmo assim, foi uma experiência mágica de poder entender uma aplicação imediata da árvore do conhecimento. Foi identificar dentro de um sistema que era, cara, se eu não conseguir ser listado na frente do OpenSea, nada importa, não precisa nem fazer essa porra aqui que não vai ter dinheiro suficiente aqui pra fazer sentido na minha vida. Deu certo. Eu acredito que de algum jeito o universo fez com que desse certo mais pra eu acreditar mais fortemente no conceito da árvore do conhecimento do que por aquele dinheiro em si, que não fez muita diferença na minha vida. Minha visão é a seguinte, dentro de cada procura que tu tenha no teu caminho, seja uma procura física de se tornar mais forte, de se tornar um lutador, um nadador, um atleta, seja dentro de fazer dinheiro, de abrir uma empresa, de se tornar um empreendedor, de fazer uma startup, de vender um produto online, de abrir uma loja, de criar uma marca, procure a todo instante entender o que é conhecimento raiz e o que é conhecimento folha. Isso vai facilitar muito o teu trabalho e vai garantir que tu tenha muito mais chances de sucesso do que qualquer pessoa que esteja começando ao mesmo tempo do que tu. Porque eu já vi múltiplas vezes pessoas extremamente avançadas dentro das procuras delas sem ter clareza conceitual e intelectual daquilo que importa e do que não importa. Ou seja, tu pergunta pra uma pessoa que é extremamente avançada e ela começa a falar de tudo e não só daquilo que realmente importa. Às vezes as pessoas fazem isso de forma maliciosa para não demonstrar aquilo que importa do que aquilo que não importa, mas às vezes é pura ingenuidade, é pura falta de análise própria da própria busca, do próprio sistema de conhecimento que ela está buscando entender e masterizar. Por isso que quando um mestre olha para um discípulo e fala, mesmo se o discípulo não fez ainda porra nenhuma, ele foi lá, fez um movimento, ou criou um produto, ou disse uma frase, o mestre fala, esse cara tem o que precisa. Por quê? Porque ele viu ali dentro daquela única frase, dentro daquele único movimento, o conhecimento raiz, ou pelo menos a semente do conhecimento raiz. Ele viu, cara, esse bicho aí não tá olhando pra folha, ele tá olhando para aquilo que realmente importa. E dentro daquilo que realmente importa, ele tá de algum jeito manifestando e fazendo os movimentos corretos. Minha mensagem de hoje é essa. Meu nome é Moritz Neto. Manda isso para as 5 pessoas mais importantes da tua vida que precisam de algum jeito aprender sobre a árvore do conhecimento. Namastê.